quando eu analiso, eu vou ver vertente, vertente. Entre essas duas vertentes, eu vou ter também um sulco, mésio e disto vestibular, e entre esses dois sulcos, eu vou ter essa maior proeminência da minha face vestibular, que é chamado de bossa, né? Bossa vestibular. A bossa vestibular, mais uma vez falando, a disposição dela é desde o terço cervical até o terço oclusal, ó. Tá vendo? Né? Então esse meu dente também vai ter uma convexidade no sentido mesiodistal, que vai ser mais acentuada do que a convexidade no sentido cérvico-oclusal. Né? Então, face vestibular, vertente, mésio e disto vestibular, sulco, mésio e disto vestibular, uma bossa, né, central. Bom, na hora que eu venho agora na minha face oclusal, pessoal, eu vou ter, na verdade, uma estrutura, duas, no caso, que vai unir a minha cúspide vestibular à minha cúspide palatina. Vocês estão vendo aqui uma margem, ó, uma crista, tá vendo? Ó, que une a cúspide vestibular com a palatina. Então, isso aqui agora, para mim, do mesmo jeito que lá no incisivo, na palatina do incisivo, eu tinha crista marginal, mesial e distal, nos dentes posteriores eu também vou ter, ó. Só que olha onde que está agora, ó. Crista marginal mesial, crista marginal distal, certo? Qual que é a função dessa estrutura? A primeira função dessa estrutura é dar resistência coronária. Por quê? Porque na hora que eu venho aqui e emendo essa cúspide com essa, ó, por meio desse esmalte, esse aqui, né, eu vou ter como se fosse uma soldagem, né? Vou estar soldando, unindo uma cúspide à outra. E isso aqui vai evitar uma fratura do meu dente no sentido longitudinal. Então eu vou ter cúspide vestibular, cúspide palatina, essas duas estruturas vão ser unidas por meio de uma crista marginal mesial e uma crista marginal distal, tá? Bom, isso eu vou falar mais na aula teórica, mas no sentido mesiodistal, pessoal, da coroa desse dente, eu vou ter um sulco, ó. E o que é, por definição, o que é um sulco? Sulco é uma depressão linear, né? É uma depressão em forma de linha. Então eu tenho um sulco que inicia nesse local e ele termina nesse local. Esse local onde o sulco termina e começa é chamado de fosseta. É um buraquinho, vamos dizer assim, é uma união entre o sulco principal e o sulco secundário, né? Então a gente vai ver que a gente tem basicamente na coroa, na face oclusal desse meu dente, o quê? Um sulco principal no sentido mesiodistal, e depois, partindo de cada fosseta, eu tenho um sulco secundário, que vem para vestibular, um outro sulco secundário, e por palatino, mesma coisa, mais dois sulcos secundários, que vão exatamente cortar, ó, o meio da vertente triturante, ó, né? Lembra que eu falei para vocês que toda cúspide, ela é uma pirâmide de 4 lados? Então, olha aqui a pirâmide de 4 lados aqui, ó. Ó. Então, por vestibular, na hora que eu olho, ó, eu vejo o que aqui, ó? Eu vejo duas faces, ó. Tá vendo? Eu vejo duas faces aqui por vestibular, né? Uma mésio e uma disto vestibular. Se eu continuar o desenho aqui por dentro, ó, eu vou ver que eu tenho o quê? Mais outras duas vertentes aqui, ó. Então, olha uma crista aqui. Olha outra crista aqui. Então, olha só. Agora eu estou conseguindo visualizar direitinho a minha pirâmide com os 4 lados. Toda cúspide, toda cúspide, ela vai apresentar 4 lados. Desses 4 lados, eu vou ter 2 lados, ou 2 vertentes, ou 2 faces, que vão ser triturantes, que vão estar voltados para a minha face oclusal, e 2 vertentes livres, ou de escape, vão estar fora da minha face oclusal, vai ser onde o alimento vai escoar e vai voltar, vai escoar e vai voltar. Né? Isso aí eu volto a falar na aula teórica de novo. Na cúspide palatina, mesma coisa. Ó. Eu vou ter os 4 lados, 2 lados por palatino, 2 lados por oclusal. Certo? Então eu vou ter essas 4 faces de cada cúspide unidas
por uma crista marginal, mesial, distal, e no meio delas eu vou ter um sulco principal. Bom, eu tinha contado a primeira característica anatômica do primeiro premolar superior, que ele é um premolar exclusivo que vai apresentar duas raízes. É o único premolar que vai ter duas raízes. E é o único premolar, pessoal, que olha só, detalhe, anatomia, detalhe, hein? Então esse aqui é a coroa do primeiro premolar superior. Vocês estão notando uma diferença anatômica entre a crista marginal distal, que é essa aqui que eu estou passando a lapiseira, para a crista marginal mesial? Estão vendo? O que vocês estão enxergando de diferença? A crista, tipo, se envolve uma na outra, assim. Tem um sulco, ó. Vocês estão vendo, ó? Que tem um sulco de escape aqui, ó, nessa crista marginal mesial aqui, ó. Tem, não tem? Que na distal não tem, ó. Vocês estão vendo? Agora, olha o interessante. Empresta para mim a apostila, o livro, aquele livro lá, ó. Pega ele lá para mim rapidinho. Eu vou explicar, porque é aquilo que eu falei para vocês. Tudo na anatomia tem que ter um porquê. Porquê daquilo. Eu vou explicar agora para vocês por que o primeiro premolar superior ele tem esse sulco na crista marginal mesial e na distal não. Quer ver, ó? Vou pôr aqui na arcada, que vai ficar mais fácil aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Lá no início. Rapidinho. Vocês vão ver que bacana, porque é aquilo que eu falei, tudo tem um porquê, né? Aqui, ó. Então, olha só. Aqui não está tão visível, mas vai dar para a gente entender. Então, esse aqui é o primeiro premolar superior, não é verdade? Olha o adjacente dele posterior, é o segundo pré, não é? Olha o ponto de contato do segundo pré, como que é muito maior na distal do primeiro pré em relação ao canino, ó. Tá vendo como que o canino, o ponto de contato do canino é pequeno em relação ao primeiro premolar superior? Aí o que acaba acontecendo? Vocês concordam comigo que essa área aqui, ó, bem na região palatina do canino, é uma área que vai ser fácil eu triturar o meu alimento e o meu alimento escoar para cá, ó? Sim ou não? Então, a função do sulco na minha crista marginal mesial é exatamente para na hora que eu ocluo o meu alimento ele escoar para frente, entendeu? Então ele escoa para frente. Por que ele escoa para frente, não para trás? Porque aqui do lado dele eu tenho quem? Eu tenho o segundo pré, ó, que o ponto de contato dele, o alimento não vai conseguir escoar para cá, porque o pré é maior no sentido vestibulingual, não é verdade? Então, como Deus é perfeito, ele falou, bom, eu preciso fazer uma estrutura, né, que permita que na hora que eu comprima meu alimento fazer o quê? Que ele não fique compactado em cima da mesa oclusal. Na hora que eu pressiono meu alimento, ele escape. Só que escapar para cá vai ser difícil porque ele tem um outro dente grande. É melhor ele escapar, ele escoar para mesial, que a coroa do canino, a palatina do canino vai até possibilitar esse trajeto, vamos dizer assim, do alimento, vai ficar mais eficaz, né? Então, e sempre, o sulco, ele vai estar presente na crista marginal mesial, sempre na crista marginal mesial, tá? Obrigado. Então, a explicação é por causa disso. Então, vamos lá? Bom, comprimento total desse dente, 22,5 milímetros. Então, 22,5. Travei, venho na base do meu bloco, marquei. Comprimento cérvico oclusal da coroa, 8,5. 8,5. Vocês lembram do comprimento do canino inferior, que era 10,5, né? Então, eu marquei comprimento da coroa e agora dimensão mesodistal 7,1,7 milímetros. Tá bom. Então, venho marcando no meio do bloco para eu poder ter espaço para eu poder fazer o desenho. Olha lá. Marquei. Bom, o que eu vou fazer agora? As vertentes,
mésio vestibular, disso vestibular, também segue aquele padrão dos caninos.